5 métodos que usei para banir a preocupação, por professor William Lyon Phelps. Eu tive o privilégio de passar uma tarde com Bill Phelps de Yale, pouco antes de sua morte. Aqui estão os 5 métodos que ele usou para banir a preocupação, baseados nas anotações que eu fiz durante aquela entrevista. Dale Carnegie. 1. Quando eu tinha 24 anos de idade, tive um problema repentino com os meus olhos. Depois de ler por 3 ou 4 minutos, sentia como se meus olhos estivessem cheios de agulhas. E mesmo quando eu não estava lendo, eles ficavam tão sensíveis que eu não conseguia olhar para a janela. Consultei os melhores oculistas em Nova York. Nada parecia me ajudar. Depois das 4 horas da tarde, eu simplesmente me sentava numa cadeira no canto mais escuro da sala, esperando a hora de dormir. Tive muito medo. Temia ter que desistir da minha carreira como professor e ir para o oeste trabalhar como lenhador. Então, aconteceu uma coisa estranha que demonstra os efeitos miraculosos da mente sobre as dores físicas. Naquele inverno infeliz, quando os meus olhos estavam piores do que nunca, aceitei um convite para dar uma palestra a um grupo de universitários. O salão estava iluminado com luzes muito fortes, suspensas no teto. As luzes machucavam os meus olhos tão intensamente que, enquanto estava sentado na plataforma, fui compelido a olhar para o chão. Mas durante a minha palestra de 30 minutos, não senti nenhuma dor e consegui olhar diretamente para as luzes sem ao menos piscar por um instante. Então, quando a reunião terminou, senti dor nos olhos novamente. Pensei que se eu pudesse manter a minha mente focada fortemente em algo, não por 30 minutos, mas por uma semana, poderia ficar curado. Porque, evidentemente, foi um caso de comoção mental triunfando sobre a doença corporal. Eu tive uma experiência semelhante mais tarde, enquanto atravessava o oceano. Foi um ataque tão severo na região lombar que eu não conseguia andar e sentia muita dor ao tentar me endireitar. Enquanto estava naquela condição, fui convidado a dar uma palestra sobre navegação. Assim que comecei a falar, todos os traços de dor e rigidez deixaram o meu corpo. Eu me endireitei, me movi com flexibilidade perfeita, e falei durante 1 hora. Quando a palestra terminou, andei com tranquilidade até a minha cabine. Por um momento, pensei que estivesse curado, mas a cura foi apenas temporária. Tive mais um ataque de dor na região lombar. Estas experiências me demonstraram a importância vital da atitude mental de cada pessoa. Me ensinaram a importância de aproveitar a vida enquanto é possível. Então, agora, vivo cada dia como se fosse o primeiro e o último da minha vida. Fico emocionado com a aventura diária da vida, e ninguém que esteja emocionado será importunado indevidamente pelas preocupações. Adoro meu trabalho diário como professor. Escrevi um livro intitulado A Emoção de Ensinar. Ensinar sempre foi mais do que uma arte ou uma ocupação para mim. É uma paixão. Eu adoro ensinar, assim como um pintor adora pintar ou um cantor adora cantar. Antes de sair da cama pela manhã, penso com grande alegria sobre o meu primeiro grupo de estudantes. Sempre achei que uma das principais razões para o sucesso na vida era o entusiasmo. 2. Descobri que posso deixar de me preocupar lendo um livro cativante. Quando eu tinha 59 anos, tive um colapso nervoso prolongado. Durante aquele período, comecei a ler o monumental livro de David Alec Wilson, A Vida de Carlyle. Ajudou muito na minha convalescência porque eu estava tão absorvido pela leitura que esqueci da minha depressão. 3. Em outra época, fiquei bastante deprimido e me forcei a ficar fisicamente ativo durante todas as horas do dia. Eu jogava 5 ou 6 sets bastante exaustivos de tênis a cada manhã, depois tomava um banho e jogava 18 buracos de golfe todas as tardes. Nas sextas à noite, eu dançava até 1 hora da manhã. Acredito muito em praticar esportes até suar bastante. E descobri que a depressão e a preocupação saíam do meu sistema através do suor. 4. Eu aprendi há muito tempo a evitar a tolice da pressa e de trabalhar sob pressão. Sempre tentei aplicar a filosofia de Wilbur Cross.
Quando foi governador de Connecticut, ele me disse: às vezes, quando eu tenho muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, sento e relaxo, fumo um cachimbo por 1 hora e não faço nada. 5. Eu também aprendi que a paciência e o tempo têm uma forma de resolver os nossos problemas. Quando estou preocupado com alguma coisa, tento ver os meus problemas de outra perspectiva. Digo a mim mesmo: daqui a 2 meses eu não estarei preocupado sobre este infortúnio. Então por que estou me preocupando com isso agora? Por que você não adota agora a mesma atitude que terá daqui a 2 meses? Para resumir, aqui estão 5 maneiras com que o professor Phelps baniu a preocupação. 1. Viva com entusiasmo e gosto. Eu vivo cada dia como se fosse o primeiro dia que vejo e o último que verei. 2. Leia um livro interessante. Quando tive um colapso nervoso prolongado, eu comecei a ler A Vida de Carlyle e fiquei tão absorvido na leitura que esqueci do meu desânimo. 3. Jogar e brincar. Quando estava bastante deprimido, eu me mantinha fisicamente ativo quase todas as horas do dia. 4. Relaxe enquanto você trabalha. Muito tempo atrás, aprendi a evitar a tolice da pressa e de trabalhar sob pressão. 5. Eu tento ver os meus problemas em sua própria perspectiva. Digo a mim mesmo: daqui a 2 meses eu não estarei me preocupando sobre esse infortúnio. Então por que estou me preocupando com isso agora? Por que não adotar agora a mesma atitude que terei daqui a 2 meses? Eu estava em pé ontem. Eu posso ficar em pé hoje. Por Dorothy Dix. Eu já passei por extrema pobreza e doença. Quando as pessoas me perguntam o que me manteve em pé durante os problemas que todos nós enfrentamos, sempre respondo: eu estava em pé ontem. Eu posso ficar em pé hoje. E não vou permitir pensar sobre o que pode acontecer amanhã. Já passei por necessidades, lutas, ansiedade e desespero. Sempre tive que trabalhar além das minhas forças. Após analisar minha vida, posso ver um campo de batalha cheio de ruínas, de sonhos arruinados e esperanças estilhaçadas e de ilusões despedaçadas. Uma batalha em que sempre lutei contra as desavenças e que me deixou marcada e machucada, mutilada e velha antes do tempo. Mas não tenho pena de mim mesma. Nenhuma lágrima para derramar sobre o passado e as tristezas do passado. Não invejo nenhuma mulher que não passou pelo que passei, porque eu vivi. Elas só existiram. Eu bebi a taça da vida até a parte mais indesejável. Elas só experimentaram as bolhas na parte superior. E eu conheço certas coisas que elas jamais conhecerão. Vejo coisas que elas não veem. São somente as mulheres cujos olhos foram lavados pelas lágrimas que têm uma visão ampla do que as torna irmãzinhas do resto do mundo. Aprendi na grande universidade de tempos difíceis uma filosofia que nenhuma mulher que teve uma vida fácil já adotou. Aprendi a viver um dia de cada vez e não me deixo dominar pelos problemas me preocupando sobre o amanhã. É a ameaça obscura da situação que nos torna covardes. Eu afastei esta ameaça de mim porque a experiência me ensinou que quando chegar o tempo que eu tanto temia, a força e a sabedoria para enfrentá-lo me serão dadas. Pequenas irritações não podem mais me afetar. Depois de ver o edifício inteiro da felicidade desabar e se transformar em ruínas ao seu redor, não importa mais que uma empregada esqueça de colocar os guardanapos sob a bacia para a lavagem de dedos ou se a cozinheira derrama a sopa. Eu aprendi a não esperar muito das pessoas, e assim ainda posso me divertir com um amigo que não é tão confiável ou com um conhecido que compartilha fofocas. Acima de tudo, adquiri senso de humor porque houve muitas coisas sobre as quais eu tive que chorar ou rir. E quando uma mulher consegue fazer piada sobre os seus problemas ao invés de ficar histérica, nada pode machucá-la novamente. Eu não sofro pelas adversidades que tive, porque através delas toquei todos os pontos da vida que já vivi. E valeu o preço que tive que pagar. Dorothy Dix,
venceu a preocupação, vivendo em compartimentos limitados ao dia a dia. Eu não esperava viver para ver o dia raiar. Por J.C. Penney. Em 14 de abril de 1902, um jovem com $500 em dinheiro e $1 milhão em determinação abriu uma loja de roupas e acessórios, além de pequenos produtos variados, em Kemmerer, Wyoming, uma pequena cidade de mineração com uma população de 1.000 pessoas, situada numa antiga trilha estabelecida por Lewis and Clark Expedition. Aquele jovem e sua esposa viveram em um sótão de meio andar acima da loja e usavam uma enorme caixa vazia de mercadorias como mesa e caixas menores como cadeiras. A jovem esposa embrulhava o seu bebê num cobertor e o deixava dormindo debaixo do balcão enquanto ficava em pé ao seu lado, ajudando o marido a atender os clientes. Hoje, a maior rede de lojas do mundo usa o nome deste homem. As lojas J.C. Penney, mais de 600 delas cobrindo todos os estados da União. Recentemente, jantei com o Sr. Penney e ele me contou sobre o momento mais dramático da sua vida. Anos atrás, tive uma experiência bastante difícil. Eu estava preocupado e desesperado. As minhas preocupações não estavam de jeito algum ligadas à empresa J.C. Penney Company. A empresa era sólida e ia de vento em popa. Mas eu havia assumido pessoalmente alguns compromissos não muito sábios antes da crise de 1929. Como muitos homens, fui penalizado por condições pelas quais eu não era de modo algum responsável. Estava cheio de preocupações e não conseguia dormir. Desenvolvi uma inflamação terrível e dolorosa, conhecida como herpes zoster, uma brotoeja vermelha e erupções de pele. Consultei um médico, um homem com quem eu tinha estudado na escola quando garoto, em Hamilton, Missouri. Dr. Elmer Eggleston, médico empregado pela Kellogg Sanitarium, em Battle Creek, Michigan. O Dr. Eggleston me mandou para a cama e avisou que eu estava muito doente. Um tratamento rígido foi prescrito, mas nada ajudou. A cada dia eu ficava mais fraco, estava quebrado fisicamente, nervoso, cheio de desespero e incapaz de ver ao menos um raio de esperança. Eu não tinha razão para viver. Sentia que não tinha nenhum amigo no mundo e que até a minha família havia se voltado contra mim. Uma noite, o Dr. Eggleston me deu um sedativo, mas o efeito logo passou e acordei decididamente convicto de que seria a minha última noite de vida. Saí da cama e escrevi uma carta de despedida à minha esposa e ao meu filho, dizendo que eu não esperava ver o dia raiar. Quando acordei na manhã seguinte, fiquei surpreso de ainda estar vivo. Ao descer as escadas, ouvi um cântico vindo da pequena capela onde exercícios devocionais eram realizados a cada manhã. Ainda me lembro do hino que estavam cantando. Deus cuidará de ti. Ao entrar na capela, ouvi, com o coração cansado, o cântico, a leitura da Bíblia e a oração. De repente, algo aconteceu. Não consigo explicar, só posso chamar de milagre. Eu me senti como se tivesse sido tirado da escuridão do calabouço para o brilho do sol quente e irradiante, como se tivesse sido transportado do inferno para o paraíso. Senti o poder de Deus como nunca havia sentido antes. Percebi que eu era o único responsável pelos meus problemas. Eu sabia que Deus, com seu amor, estava ali para me ajudar. Daquele dia em diante, a minha vida esteve livre da preocupação. Eu tenho 70 anos de idade e o tempo mais dramático e glorioso da minha vida foram aqueles 20 minutos que passei naquela capela, naquela manhã. Deus cuidará de ti. J.C. Penney aprendeu a vencer a preocupação quase instantaneamente porque ele descobriu a cura perfeita. Eu vou à academia praticar boxe ou faço longas caminhadas. Por Coronel Ed Egan, procurador da cidade de Nova York, estudioso de Rhodes, ex-presidente da Comissão de Atletismo do Estado de Nova York, ex-campeão olímpico e mundial da categoria meio pesado.
Quando me vejo envolvido por preocupações e andando de um lado para o outro, como os camelos que andam para fazer girar a roda que puxa a água dos poços lá no Egito, um bom exercício me ajuda a espantar a melancolia. Talvez uma boa corrida ou uma longa caminhada pelas pequenas estradas do interior, ou então meia hora de socos no saco de pancadas da academia, ou jogar squash ou tênis. Seja o que for, exercícios físicos me ajudam a limpar a mente. Nos finais de semana, eu pratico muitos esportes, como correr em volta do campo de golfe, uma rodada de paddle ou esqui nas montanhas Adirondacks. Através do cansaço, fruto do esforço físico, eu descanso a minha mente e esqueço os problemas da minha profissão de procurador, e quando retorno ao trabalho, a minha mente está renovada e com mais disposição. Em Nova York, onde trabalho, muitas vezes invisto uma hora do meu tempo na academia do Yale Club. Ninguém consegue ficar preocupado enquanto está jogando squash ou esquiando. Naquele momento, a pessoa está muito ocupada para se preocupar com alguma coisa. A montanha de problemas da mente se torna um pequeno morro que permite o surgimento de novos pensamentos e ideias. Eu descobri que o melhor antídoto para as preocupações é o exercício físico. Use mais os seus músculos e menos o seu cérebro quando você estiver terrivelmente preocupado e ficará surpreso com o resultado. É assim que funciona comigo. As preocupações vão embora à medida que faço exercícios. Eu era o maior preocupador da Virginia Tech, por Jim Birdsall. Há 17 anos, quando estava no Colégio Militar de Blacksburg, Virgínia, eu era conhecido como o maior preocupador da Virginia Tech. Eu me preocupava tão intensamente que muitas vezes ficava doente. Na verdade, eu ficava doente com tanta frequência que tinha uma cama separada para mim na enfermaria da faculdade. Quando a enfermeira me via chegando, vinha correndo e me dava uma injeção hipodérmica. Eu me preocupava com tudo, literalmente falando. Algumas vezes, eu até mesmo esquecia sobre o que estava me preocupando. Eu me preocupava com medo de ser desligado da faculdade por causa das notas baixas. Não passei nos meus exames em física e outras disciplinas. Sabia que tinha que manter minhas notas entre 75 e 84, em média. Me preocupava com a minha saúde, com meus ataques excruciantes de indigestão e de insônia. Me preocupava com as questões financeiras. Me sentia mal porque não conseguia comprar chocolate para a minha namorada ou levá-la para dançar sempre que eu desejasse. Tinha medo que ela se casasse com um dos cadetes. E eu me preocupava sobre muitos problemas intangíveis. No meio daquele desespero, me abri com o professor de administração de empresas, Duke Baird. Os 15 minutos que passei com o professor Baird fizeram mais bem para a minha saúde do que os 4 anos a mais que passei na faculdade. Jim, ele falou, você tem que parar e encarar os fatos. Se você usasse metade do tempo que gasta se preocupando sobre os seus problemas para resolvê-los, não teria mais preocupações. A preocupação é um vício adquirido. Ele me ensinou 3 regras para quebrar o hábito da preocupação. Regra 1. Encontre o problema que está causando a preocupação. Regra 2. Descubra a causa do problema. Regra 3. Faça algo construtivo para resolver o problema. Depois daquela conversa, eu concebi um plano construtivo. Em vez de me preocupar por não ter passado nas provas de física, perguntei a mim mesmo por que eu havia falhado. Sabia que o motivo não era burrice, inclusive porque eu era o editor-chefe da Virginia Tech Engineer. Descobri que não havia passado porque não dava a mínima importância a essa disciplina. Não me apliquei com a devida dedicação porque pensava que uma disciplina como aquela não serviria para nada na minha futura profissão de engenheiro industrial. Mas mudei a minha atitude e disse para mim mesmo, se os diretores e coordenadores dessa faculdade exigem que eu passe nos exames de física para obter o diploma, quem sou eu para questionar a sabedoria deles? E me matriculei na disciplina novamente. Dessa vez, passei porque, em vez de ficar perdendo meu tempo com ressentimentos e preocupações sobre a dificuldade daquelas provas, estudei diligentemente.
Resolvi as minhas preocupações com as minhas finanças fazendo uns trabalhos extras, como, por exemplo, vender sucos nos bailes da faculdade e emprestando dinheiro do meu pai, que, aliás, paguei logo após a minha formatura. Resolvi a minha preocupação com a questão do namoro pedindo minha namorada em casamento, evitando assim que ela se comprometesse com um outro cadete. Ela agora é a senhora Jean Birdsall. Quando olho para o passado, vejo que meus problemas eram originados pela confusão na minha mente e a relutância de tentar achar as causas e encarar tudo de uma forma realista. Jean Birdsall aprendeu a parar de se preocupar porque analisou seus problemas. Na verdade, ele usou os mesmíssimos princípios descritos no capítulo Como Analisar e Resolver os Problemas que Te Preocupam. Eu vivo sob essa sentença. Por Dr. Joseph R. Sisu, presidente do New Brunswick Theological Seminary de New Brunswick, New Jersey. O mais antigo seminário teológico dos Estados Unidos, fundado em 1784. Anos atrás, numa época de incerteza e desilusão, quando a minha vida inteira parecia estar completamente soterrada sob forças muito além do meu controle, certa manhã abri o meu Novo Testamento praticamente por acaso e meus olhos se depararam com um texto que diz: Aquele que me enviou está comigo. O Pai nunca me deixa só. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele instante. Tudo para mim ficou diferente. E creio que não tenha se passado um dia sequer que eu não tenha repetido esse versículo para mim mesmo. Muitas pessoas me procuraram para aconselhamento em todos esses anos, e eu sempre compartilho esse texto poderoso com elas. Desde então, tenho vivido sob essa sentença e achei paz e fortalecimento. Para mim, isso é a essência da fé religiosa, isto é, estar assentado sobre a base de tudo que faz a vida valer a pena. Esse é o texto de ouro da minha vida. Eu atingi o fundo do poço e sobrevivi. Por Ted Erickson. Eu costumava me preocupar demais, mas agora não me preocupo mais. No verão de 1942, tive uma experiência que acabou com todas as minhas preocupações para sempre, eu espero. Aquela experiência fez qualquer outro problema parecer insignificante. Por muitos anos, eu quis estar a bordo de uma embarcação de pesca comercial e, por isso, me inscrevi num navio de pesca de salmão com rede de 32 pés de comprimento em Kodiak, Alaska. Numa embarcação desse tamanho, a tripulação é de apenas 3 pessoas. O capitão, que supervisiona tudo, o número 2, que auxilia o capitão, e um pau para toda a obra, que normalmente é descendente de escandinavo. Eu sou um escandinavo americano. Já que a pesca de salmão com rede só é feita nas marés, eu frequentemente trabalhava 20 horas por dia. Aguentei aquele ritmo durante uma semana, fazendo o que ninguém mais fazia no barco. Eu lavava o barco, guardava os equipamentos de pesca, cozinhava num pequeno fogão de madeira e numa cabine tão pequena que o calor e a fumaça quase me deixaram doente. Lavava a louça e fazia todos os reparos necessários. Jogava os salmões do barco para um contêiner que os levava a um reservatório. Meus pés estavam sempre molhados dentro das botas de borracha e eu não tinha tempo para esvaziá-las. Mas tudo isso era brincadeira comparado com o meu trabalho principal, que eu chamo de puxar a linha de cortiça. Essa operação simplesmente significa pôr os pés na popa do barco e puxar as rolhas junto com todo o emaranhado da rede. Pelo menos isso é o que eu deveria fazer. Mas a rede era tão pesada que quando eu tentava puxá-la para dentro, ela sequer se movia. Na verdade, quando eu pensava que estava puxando a rede, estava puxando o barco. Eu puxava além das minhas forças, mas a rede ficava no mesmo lugar. E eu fiz isso a semana toda. As dores musculares eram horríveis. Todo o corpo doía. As dores permaneceram por meses. Quando finalmente tinha chance de descansar, eu acabava dormindo sobre um colchão molhado, fedorento, que estava jogado em cima do armário de alimentos. Coloquei algo por baixo do colchão, na altura das minhas costas, que doía mais, e dormia tão profundamente como se estivesse drogado. Eu estava drogado de cansaço.
Hoje sou feliz por conseguir suportar todo tipo de dor e cansaço, porque aquela experiência foi a razão de eu parar de me preocupar. Sempre que me deparo com um problema agora, em vez de ficar preocupado, digo a mim mesmo: Eriksen, isso é pior do que puxar aquela enorme rede de cortiça? E o Eriksen sempre responde: não, nada pode ser tão ruim como aquilo. Então eu me encho de entusiasmo e crio coragem. Acredito que é bom experimentar uma situação agonizante em algum momento na vida. É bom saber que, um dia, estivemos no fundo do poço e que conseguimos sair de lá. Creio que isso faz os nossos problemas diários parecerem fáceis, se compararmos as duas situações. Eu já fui um dos maiores imbecis do mundo. Por Percy H. Whitting, autor do livro As 5 Grandes Regras sobre Vendas. Eu morri mais vezes e das formas mais variadas do que qualquer outra pessoa viva, morta ou meio morta. Eu não era o típico hipocondríaco. Meu pai era dono de uma drogaria e praticamente cresci dentro dela. Eu conversava com médicos e enfermeiras todos os dias, e dessa forma fiquei conhecendo os nomes e os sintomas de muitas das piores doenças, mais do que uma pessoa normal. Eu não era um hipocondríaco típico, mas tinha os sintomas. Me preocupava com algum tipo de doença por 1 ou 2 horas e depois sentia todos os sintomas que uma pessoa com aquela doença sentia. Eu me lembro quando houve uma epidemia de difteria em Great Barrington, Massachusetts, a cidade onde eu vivia. Nós vendíamos remédios contra essa epidemia e todos os dias apareciam pessoas infectadas para comprar os medicamentos. Daí, o mal que eu mais temia aconteceu comigo. Peguei a doença. Fiquei acamado e muito preocupado com os sintomas clássicos da doença. Um médico veio me ver. Olhou para mim e disse: sim, Percy, você pegou a doença. Aquilo foi um alívio para mim. Eu nunca tive medo de uma doença depois de contraí-la. Então, me virei para o outro lado e dormi. Na manhã seguinte, me levantei perfeitamente saudável. Por muitos anos, atraí muita simpatia e admiração por ter me especializado em doenças nada comuns e incríveis. Eu morri muitas vezes de paralisia facial e hidrofobia. Anos mais tarde, me acostumei com todo tipo de enfermidade, especialmente câncer e tuberculose. Hoje, dou muita risada sobre isso, mas na época era trágico. Posso dizer sinceramente que por muitos anos tive muito medo de estar literalmente caminhando rapidamente para o túmulo. Quando chegava a época de comprar roupa nova na primavera, sempre me perguntava: será que vale a pena eu comprar esse terno quando sei que posso não usá-lo por muito tempo? No entanto, posso dizer que nos últimos 10 anos não morri nenhuma vez. Como eu parei de morrer? Zombando de mim mesmo e da minha imaginação ridícula. Cada vez que sentia os sintomas voltando, ria mais uma vez e dizia: olha só, Whitting, você está morrendo de doenças terminais nos últimos 20 anos. No entanto, está com perfeita saúde hoje. A companhia de seguros aprovou mais um seguro de saúde. Não está na hora de você dar umas boas gargalhadas por ser tão imbecil, por se preocupar tanto? Logo descobri que não poderia me preocupar e rir da situação ao mesmo tempo. Desde então, dou risada de mim mesmo. O ponto é o seguinte: não leve tudo tão a sério. Tente rir pelo menos de suas preocupações mais tolas e veja se você não consegue rir delas com base na sua própria experiência.